confiar. De novo, perseverar e confiar. Por que perseverar e confiar? Se eu perseverar já não está bom, bispa? O mundo também sabe ser perseverante em algumas coisas. Quando o mundo resolve que ele quer uma coisa, não é? O ímpio resolve, ele persevera. Ele não vai em busca, né, de uma coisa, só que ele confia em si, na sua força, no poder do seu braço. Mas nós vamos confiar em Deus. Então você não pode dar as costas para projetos, para sonhos, para alvos que você tenha. Você não pode esmorecer, você tem que perseverar. Muito bem, mas você tem que perseverar confiante. Sabe o que é triste? É perseverar sem perspectiva. Eu estou perseverando, mas será que vai dar certo? Eu estou perseverando, mas e se eu lutar, eu vou até o fim. Mas e se não der certo? E se não vingar? E se aquilo não, né, acontecer? Não, você está perseverando e tem que aprender a confiar, porque o perseverante, ele vai alcançar tudo que Deus lhe prometeu. Então, hoje, eu queria que nós dessemos um passo na direção da oração, em termos assim, da perseverança e da confiança. Talvez alguém aqui esteja meio que desistindo, ou tentando desistir, ou meio esmorecido com algum projeto, né, que foi mais difícil durante esses últimos tempos, ou durante esse ano mesmo inteiro. Que você não esmorecesse, que você perseverasse, retomasse, mas com uma confiança em Deus, de que se Deus colocou esse querer no seu coração, Ele é Deus para realizar isso que está no seu coração, né? Então, as lutas vêm todas as vezes que nós temos objetivos claros, todas as vezes que nós temos sonhos, que nós colocamos metas para cumprir, as lutas elas vêm, as adversidades, né, elas acontecem. Aí vem lá uma dificuldade para você prosseguir, vem um entrave, você não consegue sair daquela situação, né? Agora, quando você tem lutas, quando você tem entraves, e a solução, ela está na mão de alguém, de um conhecido, a solução está na mão de um chefe, a solução está na mão de um familiar, a solução está na mão de um amigo, de um gerente de banco. Às vezes nós temos situações que alguém pode resolver para nós. Você já teve situações que alguém pudesse resolver? Eu já tive. Você tem uma luta e você vai lá e fala com alguém que fala, não, eu resolvo isso. Às vezes você tem uma questão de documentos, você já viu quando você precisa de certos documentos e está tudo difícil, né, burocrático, de repente você, não, isso é simples, ó, se você for aqui primeiro, tal, não sei o quê, não, pode deixar, eu vou dar andamento nisso para você. Você fala, aquilo o que é? Aquilo é uma solução humana, alguém pode resolver aquilo para você. Às vezes você vai ao médico e você fala, olha, eu estou com um sintoma assim, 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 e ele prescreve um remédio que resolve aquela dor, aquela enfermidade, aquele mal-estar. Alguém pode resolver para você, né? Pode te orientar como fazer, como tratar, que comida você deve comer. Às vezes você está fazendo um check-up e você descobre que o seu colesterol está lá em cima, né? Alguns níveis, algumas taxas estão alteradas. Bom, o que você faz? Você senta diante do médico que ele diz, olha, é o seguinte, você tem que fazer a dieta baseada nisso, 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 você vai mudar isso. Então você vai... Alguém está nos ajudando a resolver uma situação. Concordam? Agora, há situações que ninguém pode nos ajudar a resolver. Há situações que não têm solução em pessoas, em coisas, não é? Existem problemas simples, existem problemas menos simples, médios, existem problemas graves, mas alguns deles até têm saída. Mas existem uns tipos de problemas que não têm saída, que não têm solução. Há momentos na vida em que você olha para a esquerda, você olha para a direita, você procura alguém, você procura um caminho, não existe. Você não sabe o que fazer, né? Aquela hora que você diz, meu Deus, eu não sei como é que eu vou resolver esta situação. Eu não sei como é que eu vou sair disto, não é? Ou não há solução em termos humanos. Eu já bati nessa porta, eu já fui naquela pessoa que eu achava que podia me ajudar. Não existe.
Há um personagem na Bíblia, que nós conhecemos bastante, eu não vou contar toda a história, mas você vai se lembrar de Jó, né? Diz a palavra do Senhor que num dia começaram a chegar notícias más à vida de Jó. E eu queria que você entendesse que notícias más chegam à nossa vida também, né? Notícias más chegam, notícias contrárias, nós não queríamos ouvir aquilo, mas a notícia vem e ela vem testificando de um fato que nós não queríamos que acontecesse. E a Bíblia Sagrada diz que Jó era um homem reto, era um homem íntegro, que ele fazia aquilo que era certo, era um homem temente a Deus, ele andava em linha, né, com os preceitos de Deus. Não havia nada na vida de Jó que maculasse o seu proceder, né, nesta terra. De repente, o inferno se levantou contra ele. De repente, né, o diabo foi conspirar contra ele. Diz a palavra que Deus permitiu que as situações se transformassem. E num mesmo dia, veio uma pessoa lhe dar uma notícia. E ela disse: Jó, os teus empregados morreram todos. Imagine, todos os empregados tinham morrido. E diz a palavra que Jó ainda estava ali atordoado com aquela notícia. Imagina, Jó pensando naquilo, os empregados, né, morreram todos, ele estava ali embasbacado com aquilo. Quando ele começava a entender a situação, ou se levantar daquela situação, outra notícia: Jó, o teu gado foi todo morto. E Jó de novo, né, com uma má notícia, ele voltou a cair, voltou a baquear. Aí, quando ele começou a se erguer dessa notícia, bom, não tenho mais empregados, não tenho mais gado, não é? Alguém chega e lhe dá uma outra notícia. Jó, seguinte, as tuas casas, os teus imóveis, ele era rico, né? Foram todos derrubados. Não tem mais nada. Tudo caiu. Olha, ele nem bem começa a digerir essa outra notícia, chega uma nova notícia. Jó, os teus filhos morreram todos. Gente, a gente lê esses textos e a gente não se dá conta muitas vezes do que foi acontecendo com esse homem. Não é uma má notícia. Quantas más notícias chegaram num único dia? Um homem que a Bíblia diz que tinha uma estabilidade absoluta. Ele tinha estabilidade emocional, ele tinha estabilidade física, espiritual, familiar, profissional, social. Ele era uma pessoa benquista na sociedade, reconhecida, não é? Financeira, ele tinha estabilidade financeira, ele era rico, diz a Bíblia, dotado de todos os bens. De uma hora para outra, num abrir e fechar de olhos, a sua vida desaba. Ah, como se não bastasse, não é? Ainda mais. Quando ele se deparou com a mulher dele, aquela santa mulher, Margot, olhou para Jó, e ao invés de lhe dar uma força, ao invés de se juntar com ele, né, de juntos ali se abraçarem, até chorarem juntos, mas pensarem em alguma coisa, em vez dela levantar o marido naquela hora, o que ela disse? Você ainda está acreditando em Deus? Ela estava dizendo: seu bobo, seu tolo, você ainda acredita em Deus? Faça uma coisa, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela estava dizendo: amaldiçoa Deus e se mata. Olha que palavra, não é? Como se não bastasse tudo isso, de repente ele olha para o seu corpo e ele está cheio de chagas, de feridas. A Bíblia diz que ele pega um caco e ele começa a se coçar todo, se arranhar todo. Imagine, esse homem, que antes era um homem que perante a sociedade, perante a vizinhança, era bem-sucedido, tinha êxito, era rico, era próspero, ele tinha tudo que era bom, ele tinha o melhor: riqueza, gado, empregados, filhos, mulher, casas, propriedades, saúde. De um instante para outro, ele vê a sua vida cair por terra. O que esse homem podia esperar? Pensa. O
Quem ele tinha? Mais ninguém. Ele não tinha mais nada. E emocionalmente, se fosse hoje, ele ia recorrer a quem? A um psiquiatra. Teria que recorrer a umas terapias aqui para o resto da vida, não é? A um psicólogo tentando lá uma terapia. Ou, sei lá, teria corrido para uma farmácia. Estaria tomando um monte de calmantes, antidepressivos. Mas ele não fez nada disso. É impressionante quando alguma coisa nos sobrevém muito grave, que é julgada como uma coisa grave, o mundo já manda a gente logo para o médico, para a terapia. Todas as vezes que eu passei por situações de fogo ardente, né, por algumas coisas graves, já vinha alguém, uma voz do mundo, para dizer, agora você vai ter que fazer terapia. Eu me lembro, quando foi a vez do sequestro, quando eu voltei daquele sequestro, o que eu ouvi, olha, ninguém esquece um sequestro. Eu acho bom você começar a fazer terapia, porque você não vai conseguir dormir, você vai ficar à base de calmantes. Então, para que Deus na minha vida? E essa palavra. Não, você vai se lembrar, isso vai te doer. Depois de 15 dias, nós estávamos num retiro, e Deus me deu a visão dos sequestradores, e o perdão foi liberado. Não doeu nada. Apagou da minha memória. Eu lembro porque está registrado o fato, mas que terapia melhor do que Jesus na nossa vida, não é? As pessoas são assim. Agora, nesse caso recente, que eu quase morri afogada na enchente, já vieram para mim, agora é melhor você fazer terapia. Eu falo, de novo não, né? Querem me mandar para terapia de qualquer jeito. Porque essas questões, você ficou fechada num carro com a água por aqui, tem a questão da claustrofobia, tem a questão do sufoco, do abandono, da solidão. Que abandono se Deus mandou um anjo me tirar? Vai fazer terapia, você tem que... Né? Então, assim, eu estou mostrando, são questões isoladas, imagina, e as pessoas já falam isso. Imagina para Jó o que devem ter falado, né? Não sei quais eram as terapias naquela época, mas ele tinha uns 3 amigos amados, aqueles 3 amigos... Amigo daquele jeito não precisa de inimigo. O que eles enfiavam na cabeça de Jó, eles mandavam ele falar cada coisa para Deus. Eles punham ele contra Deus, ele punha ele contra todo mundo, ele punha todo mundo contra Jó, eles jogavam fardo nas costas deles, eles queriam explicações por que aquilo estava se passando, né, com ele. Só que Jó, ele teve uma atitude, inicialmente, muito estranha, né? Que foi a seguinte, ele disse, quer saber de uma coisa? Eu nu vim a esta terra, e nu eu partirei. Ele chegou assim naquele ponto de dizer, bom, eu vim sem nada. As outras coisas foram todas dadas por Deus. Eu vou embora, sem nada, como eu cheguei. Se Deus me deu, se Deus me tirou, ele diz, eu não reclamo, eu aceito. E depois, né, você sabe, no caminhar deste livro de Jó, você deve ler, maravilhoso, você percebe que ele teve momentos de instabilidade emocional. Porque quando o corpo dói, é difícil de manter, né, um equilíbrio emocional muitas vezes. Mas, quando ele se aquietou diante de Deus, quando ele se jogou nas mãos de Deus, a solução foi grande. E foi o se jogar nas mãos de Deus que trouxe a chave da vitória na vida deste homem. Esse homem podia esperar alguma coisa? Não. Ele não tinha mais filhos, ele não tinha riqueza, ele não tinha mais gado, ele não tinha casas, ele não tinha empregados, bens, saúde, ele não tinha mais nada. Talvez alguém esteja aqui e tenha na sua vida um certo grau de dificuldade, né? Alguma coisa está fora dos eixos. Não sei se como Jó, mas também alguém possa estar dizendo, o que eu posso esperar diante dessa situação? É um emprego que não vem, é um aumento que não acontece, é a mulher que abandonou, sei lá, é o marido que foi embora de casa com alguém, os filhos que estão andando em caminhos escuros, o dinheiro que acabou, de repente alguém estava esperando um grande negócio, e esse grande negócio não aconteceu, gorou, né? Talvez alguém diga, minha casa está na hipoteca, eu estou pendurado, cheio de dívidas, tem um advogado que está em cima de mim,
a minha saúde já está debilitada, eu estou enfraquecido na minha carne, emocionalmente estou fragilizado. Talvez alguém esteja dizendo como Jó, o que eu posso esperar, né? O que eu posso fazer no momento em que a instabilidade bate na vida da pessoa, né? Que estava estável. Pode acontecer. Você sabe que a semana passada, 16 pessoas saíram daqui com a saúde perfeitamente estável. E depois de 2 dias, elas estavam com a saúde totalmente fragilizada, quebrada. Foi a má notícia que chegou e o fato que ocorreu. Ninguém imagina. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que viver o dia de hoje. Porque o amanhã trará os seus problemas. O dia de hoje já tem o suficiente. Então, nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã, a semana que vem, o mês que vem. A Bíblia diz que nós nem sabemos se a gente vai estar vivo. Nós vimos isso, a brevidade da vida. Não é? 16 pessoas que saíram para uma festa de casamento, para uma celebração. Alguns iam cantar, outros iam tocar, outros seriam padrinhos, outros eram simples convidados. De repente, um capotamento. 4 vezes um ônibus capota. A má notícia chegou, o fato terrível chegou. E fatos terríveis chegam à nossa vida também. A gente não programa isso, a gente não espera estas coisas, né? E quando estas coisas acontecem, o que esperar? Olha o que diz em Tiago 5,11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Quando? Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então, aqui está o primeiro segredo que eu quero lhe falar antes da gente orar, né? A pessoa que persevera, ela jamais perde com Deus. E perseverar quando tudo está bem, é fácil. Perseverar quando as coisas estão difíceis, é muito difícil. Muito mais difícil. Então, tem que conseguir vencer a indolência, a inapetência, o desânimo, sabe? Porque se você conseguir vencer isso, você ganha, jamais você perde. Feliz é aquela pessoa que persevera. A grande arma do inimigo, sabe qual é? Para que você não conquiste coisa nenhuma, para que você não chegue lá, para que você não tenha respostas, para que você não alcance as suas metas, para que você não realize os seus sonhos, para que você não tome posse de coisa nenhuma que Deus está prometendo, é fazer com que você se desmotive. Se o inimigo conseguir lhe abater por dentro, lhe desmotivar, você para. Todo desmotivado, para. Às vezes você fala com uma pessoa na igreja e você diz assim, o que você está fazendo? Ai, não estou fazendo nada. Como não está fazendo nada? Ninguém pode não fazer nada. Não, eu estou tão desanimado. Realmente não está fazendo nada. Está fazendo aquilo do dia a dia. Mas não tem ânimo para ir adiante, para ir na busca dos sonhos, dos ideais. Nós não podemos nos deixar desmotivar pelo inimigo. Você tem que ser uma pessoa perseverante, uma pessoa confiante, com ânimo. Não pode dizer, mas é difícil, a minha situação é difícil. A situação de Jó também era difícil. Em alguns momentos ele também titubeou. A situação de um grupo aí da igreja semana passada era muito difícil e alguns ainda estão passando por situações difíceis. Vocês ouviram todos ontem. Estão perseverantes, estão crendo, estão indo adiante. Porque um crente desmotivado é um perdedor, é um derrotado. Então, esta noite nós vamos orar por aqueles que estão meio desmotivados. Eu quero lhe incentivar a seguir adiante, a dar um golpe mortal nessa arma do maligno aí. Então, primeiro segredo, persevere firme. E o segundo é, nunca fuja dos problemas. Não pense que se esconder atrás de calmantes ou não sair de casa resolve as situações. Não resolve. Não fuja dos problemas, em frente. O perseverante não foge da luta.
O perseverante não baixa a cabeça. Quanto mais você se acovardar, mais o inimigo vai tendo espaço. Isso significa que o problema vai se avolumando. Não deixa o problema crescer. Talvez hoje você diga, o meu problema é grande, mas se você não reagir, se você, não confrontar, se você se acovardar, o problema vai ficar maior. Amanhã ele é maior. Então assim, quem vai vencer? Você ou o inimigo? Aquele que está em você é maior. E ele lhe dá capacidade de avançar, de se motivar a prosseguir. Então, eu quero orar com você para que você não fuja dos problemas. Todas as pessoas que fogem dos problemas, quando elas me encontram, elas dizem, agora é bem maior. Agora não é um problema só. São 2 problemas, 3 problemas, 4 problemas. Por quê? Porque um abismo chama outro abismo. Uma coisa, se ela não é tratada, ou se ela não é confrontada, ela vai crescendo e ela vai trazendo outras implicações e outras complicações para a nossa vida. E o terceiro segredo, qual é? Confie inabalavelmente em Deus. Então está aqui. Persevere firme. Nunca fuja dos problemas. E terceiro, confie inabalavelmente em Deus. Põe para mim o próximo versículo. Vamos lá. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Primeiro segredo. Segundo, tende ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Não é esse versículo. É esse versículo, desculpa. Compassivo, misericordioso. Então, na hora em que você está ali enfrentando um problema, confie em Deus, porque Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é benigno, Ele vai lhe ajudar a passar adiante. Pode pôr o próximo. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu quero que você responda isso ao Senhor hoje. Bem sei que tudo podes. Pode ser que o seu olhar hoje esteja vendo uma situação muito negra. Mas comece a dizer, bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amados, sábado passado, há uma semana, eu tive que lembrar disso. Na marra, viu, pastor Canai? Porque na hora em que você está telefonando e o filho diz, estamos capotados, acabamos de capotar, você não tem o que fazer. Você se sente diante de um fato e de uma má notícia impotente. Em todos os sentidos, até pela distância física em que se está. Subir num avião e ter que desligar o telefone e não poder saber o que está acontecendo mais, é muito complicado. Então, eu tive que me lembrar dos planos de Deus todos, eu tive que me lembrar das promessas, eu tive que me lembrar de tudo que Deus já fez na minha vida, na minha casa, e eu tive que dizer, bem sei que tudo podes, que eu já experimentei o poder de Deus, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos vai ser frustrado. Então, se há promessas para os meus 3 filhos que estão naquele acidente, eu sei, Senhor, que eles não vão morrer. Porque o teu plano não pode ser... Os meus planos podem ser frustrados, mas os de Deus não. Então, é bom nessa hora você saber os planos de Deus, você conhecer a vontade de Deus, porque você saca do bom tesouro aquilo que é a verdade. E é isso que faz você perseverar. Ontem, uma das irmãs estava dando testemunho naquela hora, a irmã Ana Júlia, e ela disse assim, eu tive uma experiência de lutar para não desmaiar. E eu falei, eu também tive. Eu nunca tinha tido essa experiência na minha vida, né? Eu já desmaiei algumas vezes, sei lá por quê. Mas como é estranho quando o teu corpo quer desmaiar. Já passou por isso, André? O teu corpo quer desmaiar, começa a apagar, você sente que a perna está dobrando e tem uma força lá dentro que não é humana, porque o corpo é forte nessa hora para cair, né? As sensações, você está desmaiando e tem uma coisa lá dentro que diz, não, que te coloca de pé. E eu pensava nisso na hora, eu dizia, não, porque
eu vou entrar nesse avião. Eu pensei assim, se eu desmaiar, eles não vão me deixar embarcar. Imagina uma mulher que está na fila do embarque e desmaia. Ela não embarca, ela fica. Então, eu fui apagando, fui dobrando, mas, ao mesmo tempo, eu dizia, eu sei que tudo pode, Senhor. Nenhum dos teus planos, no Senhor eu busco a minha força. Oh, Jesus, não coloca bem. Aí acendia, e eu andando naquele túnelzinho até chegar no avião. Eu entrei no avião, tudo escuro. Eu não sabia qual era o meu banco, a minha poltrona. E eu fui andando e clamando e falando. E o negócio tentava apagar. Eu falei, não vou cair, não vou cair. Então, assim, você busca uma força nessa hora que não é sua, que é uma força que vem de Deus, para você superar até o apelo da carne de se entregar, de cair mesmo, de você não ter noção, né? Porque é muito forte. Então eu queria que no momento da luta, hoje, você entendesse que essa força que você precisa está lá dentro. É que a gente pensa que não, mas ela está lá dentro. Você tem que sacar essa força e dizer, não, é com essa força do Espírito Santo, esse poder que eu vou vencer esse momento da minha vida. E passa, viu, amados? E passa. E todos nós saímos disso muito mais fortes. Amém? Então, está passando por uma luta, um momento muito difícil, chegou uma má notícia, diga com fé, diga, eu bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Comece a buscar essa força em Deus. O Senhor pode, eu não posso, mas o Senhor pode todas as coisas. Amém? Muito bem. Eu já estava assim, buscando força para chegar lá e ver meus 3 filhos. Não sabia se com perna, se sem perna, se com a cabeça quebrada, enfim, o que nós íamos encontrar, né? Cheguei lá e vi 16, amados. É muito a força, por isso que eu estou dizendo, que vem, é uma coisa assim, que é superação total. Se você estava pensando que você ia superar isso, você vai superar o seu problema, ainda vai ajudar muita gente que está em desespero, que está também recebendo má notícias, a superar as suas dificuldades momentâneas. Amém? Diga você, eu serei uma bênção também na vida dos outros. Esse é o objetivo de Deus. Próximo. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Quando você está passando por uma luta, não fale coisa que você não sabe. Tem gente que começa a abrir a boca e falar coisa que... porque não sei o que, começa a dar justificativa por que está passando por aquilo. Não fala de coisa que você não sabe. Foi lindo ver aquele grupo passando por aquela grande provação, e as bocas se abrindo, nenhuma para questionar a Deus, para, acusar o motorista, ou quem quer que fosse, ou qualquer coisa assim. Cuidado, tem coisas que são grandes demais para nós entendermos, porque que elas acontecem na nossa vida, né? Coisas que eu não conhecia. Próximo. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Deus tinha falado para Jó, Jó, para de falar você, escuta um pouco o que eu tenho a dizer. Quando você estiver passando por uma luta muito grande, para de falar um pouco, escuta o que Deus tem para dizer. Porque a gente fica, porque Deus, e às vezes até a nossa oração é uma oração, eu já vi gente orando, que ora, amém, e vai embora. Para um pouquinho para ouvir o que Deus tem para lhe dizer também, não é? Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Quer dizer, não inverta. Não é você que tem algo para ensinar para Deus, é Deus que tem algo para ensinar para você. Próximo. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Vem como? Vem o teu agir, vem a tua manifestação. Deus não é para ser conhecido só de ouvir falar. Isso é religião. Experiência com Deus é cristianismo. É outra coisa. Próximo. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuíra. Então Jó, de alguma forma, arrumou força para orar. E não só por ele, orar pelos amigos dele. Olha, amados, compare a situação em que Jó estava e o que os amigos estavam. Quem estava pior? Jó, quem orou por quem? O que estava em pior situação, orou pelos outros. Isto é importante, viu? Isto é um sinal de superação. É quando você está perseverando. Que você fala,
Se eu creio para mim, eu creio para o meu irmão também, eu creio para eles, né? E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então, qualquer coisa na sua vida tem restituição. Receba a restituição de Deus, no mínimo em dobro, em nome de Jesus. Pode pôr o outro. Então vieram a ele todos os seus irmãos, porque quando a gente passa por luta, todo mundo foge. Alguém já passou por luta aqui? Vocês já viram as pessoas desaparecerem da sua volta? Você já viu a família lhe abandonar? Amado, que coisa incrível. Parece que o diabo sabe quem ele usa para ferir mais, né? Porque se é um desconhecido que não aparece, mas quando aqueles, sabe? Aqueles que você espera o aconchego, o consolo, a ajuda, quando esses se mandam, ai, que dor horrorosa! Vieram a ele todos os seus irmãos. Agora ele estava rico, próspero, abençoado, restaurado, restituído, voltou todo mundo. Seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa. Ele ainda deu comida, Delma. Ainda abençoou aquelas pessoas todas, não é? E teve comunhão com elas. E se condoeram dele. Ai, aí bateu aquela... E o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Na verdade, eles não tinham entendimento que o mal não vinha do Senhor. Quem enviou o mal foi o inimigo. Mas o mundo é assim, ele sempre acha que o mal veio de Deus. Ah, Deus enviou esse mal. Deus não envia mal. Deus é o autor de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, né? Ele permitiu, porque ele tinha desígnios. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Receba para você todos que lhe caluniaram, fizeram mal, que se afastaram de você, trazer dinheiro e anéis de ouro para você. Receba, em nome de Jesus. Ah, eu vou ficar rica. Em nome... Todos os que me caluniaram, todos aqueles, né, que me ofenderam, todos aqueles, todos. Se me trouxerem alguma coisa, olha, amado, o negócio vai ter tremendo, em nome de Jesus, né? Mas reconheceram a glória de Deus e foram lá presenteá-lo. E diz, o último versículo 12, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas. Vocês acham 14.000 ovelhas pouca ou... Hã? Bom? Você quer 14.000 ovelhas? Pode vir. Substitui a ovelha por alguma coisa que você pode cuidar. Ele podia cuidar de ovelha. E você? Do que você pode cuidar? Bispo, eu tenho uma clínica, eu tenho um consultório, enfim, uma escola. Tá bom, 14.000 pacientes, 14.000 alunos, 14.000 clientes. Uau! Abençoou o Senhor o último estado de Jó mais que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos. 6.000 camelos. Camelo já é uma coisa grande. Imagina 6.000 camelos. 1.000 juntas de boi. Não é 1.000 bois. 1.000 juntas de boi. E 1.000 jumentas. 1.000 jumentas. Se eu tivesse uma, já estava feliz. O homem teve 1.000 jumentas. Tremendo, né? Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. 10. Não sei por que de novo aparece o número 10, né, pastor Maurício, na Bíblia. 7 filhos e 3 filhas. Podia ter 7 filhos, estava bonito, né? Mas 7 filhos e 3 filhas. Deus deu 10 filhos para ele. Mas chamou o nome da primeira Gemima. Olha, você está grávido? Grávida. Gemima. Da outra, Késia. Késia existe. Tem, até na nossa igreja tem Késia. Quem conhece a Késia da nossa igreja? Cadê a Késia? Não está aqui. Que mais? As pessoas perguntam, onde será que a mãe dela tirou esse nome? Ó, daqui, Késia. E o da terceira, Querem. Não é Karen, não, é Querem. Apuque. Que bonito. Querem Apuque. E era uma só, tá? Amém. Próximo. E toda aquela terra, em toda aquela terra, não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Deus coloca algumas marcas quando ele restitui, que é para saber, né? Que é a restituição. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. As 3 ainda ficaram ricas. Herdaram a herança. Depois disto, viveu Jó. Depois daquela desgraça de vida, quando ele pensava que estava no fim de tudo,
Depois ele viveu 140 anos. Receba para você hoje, mais 140 anos para você. Receba. Bispo, eu pensei que era o fim da linha, que eu estava acabado. Tá nada, é só o começo. Receba. Quantos Deus tiver? Mais 50, mais 100, mais 150. Ele pode fazer o que ele quiser. Mais 80. E viu, olha que bênção. A seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Que você também veja os filhos dos seus filhos. Coisa boa é ver todos, né, abençoados, todos servindo ao Senhor. Então, só então, depois dele ter tido regalo de Deus, né, galardão em vida, morreu Jó velho e farto de dias. Você recebe para a sua vida? Eu recebo também. Ninguém vai morrer antes da hora. Deus tem um propósito maravilhoso. Eu encerro, pode pôr o próximo versículo, com Provérbios 15, 24. Para o sábio, há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Você é sábio? Firmeza, perseverança, enfrentar os problemas e confiar em Deus. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Louvado seja o Senhor. Qual é o seu problema? Parece que virou até uma piada isso, né? Qual que é o seu problema? Qual é o seu problema? Fale para Deus qual é o seu problema. Qual é a sua luta hoje? O que é que chegou de má notícia para você? Que lhe abateu, que lhe abalou? Vamos buscar lá dentro aquela força de Deus para a gente vencer isso. Vamos superar. Nós somos, amados, uma geração de superadores. Amém? Amém? Uma superação que na carne você não sabe, não tem como, não tem como. Eu tenho conhecido a palavra superação de experimentar. Não sei. Sabe quantas pessoas me perguntaram como você conseguiu fazer um casamento? Depois, no mesmo dia do acidente. Não sei. Tem que ser algo que não é meu. Na carne eu não podia. Mas essa superação para você seguir adiante, tem um alvo, tem uma meta, você tem um objetivo, você está ali para cumprir aquilo. Você tem que buscar lá dentro essa superação. Ninguém aqui vai ficar parado, nem prostrado diante de uma situação adversa. Nós vamos passar, nós vamos superar em nome de Jesus. Vamos orar? Em nome do Senhor. Pai amado e bendito, nós queremos, Senhor, nesse momento orar a Ti e te pedir, Pai, conforme a Tua palavra nos ensina nesta hora, superação, Jesus. Nós queremos este poder de superação, Pai, porque há situações graves, há situações muito graves, Pai. As nossas vidas estão aqui num mundo que jaz no maligno, Senhor. E nós somos alvos, Senhor, de muitas estratégias do inferno, Senhor, de dardos inflamados, de laços. Ó Deus, nós somos visados pelo mal, Senhor. Mas nesta hora, Jesus, em que alguns aqui receberam más notícias, em que alguns aqui estão, Senhor, passando pelo vale sombrio, por um momento, Senhor, de fragilidade na carne, de fraqueza, um momento de vulnerabilidade, ó Deus, de instabilidade emocional, financeira, nessa hora, em nome de Jesus Cristo, nós buscamos em Ti superação, Senhor. Esta é a palavra e esta é, Senhor, a atitude que nós queremos, superação, Jesus. Aqui não estão homens e mulheres que dizem ser cristãos, crentes em Jesus, que têm uma Bíblia, Senhor, que frequentam uma igreja, que cantam um hino. Não estão homens e mulheres aqui que dizem que têm uma vida íntima com Cristo para agora pararem no meio da jornada. Ó Deus, para jogarem a toalha, para desistirem, para ficarem prostrados. Não, Pai. Aqui estão aqueles que em Ti podem reagir nesta hora. Aqui estão aqueles que podem superar agora, Senhor, a
dificuldade, a adversidade. Nós cremos, Senhor, que essa superação está em Ti, Jesus. Essa superação, Senhor, não está na nossa carne. A nossa carne para nada aproveita. Ó Deus, a nossa justiça, ó Deus, a nossa lógica é um trapo de imundície, mas Tu estás em nós, o Teu poder, a Tua autoridade nos faz, Senhor, levantarmos muitas vezes da cinza, Jesus. Nós não vamos sucumbir, nós não vamos perecer, nós vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós vamos agora nos agarrar à Tua palavra, às Tuas promessas. E Tu disseste, Jesus, que Tu terias, Pai, para este ano, um crescimento extraordinário. A palavra profética diz que nós cresceríamos sobremaneira. E quem cresce, Senhor, é porque avança, é porque se desenvolve, é porque, Senhor, ó Deus, persevera. Quem cresce é aquela pessoa, Jesus, que não fica prostrada, Senhor, parada diante de obstáculos. Quem cresce, Jesus, é aquele, Senhor, que tem este poder de superação, Pai. E não importa a má notícia, não importa se uma porta se fechou, não importa, Senhor, se alguém nos abandonou, não importa, Jesus, nós temos a Ti, nós temos o autor e consumador da nossa fé, e pela fé nós vencemos o mundo, Senhor. O Todo-Poderoso está na nossa vida, o Todo-Poderoso é por nós, e se Tu és por nós, Pai, quem será contra nós? Quem poderá nos resistir, Jesus? Ninguém poderá resistir, Pai, ninguém poderá resistir, porque maior é o que está na nossa vida do que aquele que está neste mundo, Senhor. Neste momento, Pai, nós buscamos lá no bom tesouro, Senhor, do nosso coração, aquilo que nós temos armazenado de melhor, Jesus. Tu és o bom tesouro, a Tua palavra é a riqueza maior que nós temos, e nós sacamos agora desta palavra, Senhor, para nos reerguer nesta hora, ó Deus, para vencer as nossas limitações, para fechar as brechas, Jesus, ó Deus, para sair das vulnerabilidades. Nós buscamos no bom tesouro agora, Senhor, a Tua palavra que nos dá força para avançar, a Tua palavra que levanta o abatido, Jesus. Nesta hora nós dizemos que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Portanto, Jesus, fortalece agora, Senhor, fortalece agora cada filho que aqui está, os que estão pela internet, os que ficaram em casa adoentados, enfermos, Jesus, machucados pelas Tuas chagas, nós já fomos sarados, Jesus, e nesta noite nós pela fé recebemos esta cura manifestada no nosso corpo, Jesus. Pelas Tuas pisaduras fomos sarados. Que haja entre nós agora cura divina manifestada, bem-estar físico, emocional, saúde mental. Que os pensamentos sejam agora, Senhor, purificados, que os pensamentos sejam agora alinhados, Senhor. Ó Deus, coloca-nos, Pai, de novo nos trilhos, Senhor. Que a nossa vida agora, Senhor, seja reerguida para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. E aqueles que entraram aqui, Senhor, desencorajados, Pai, aqueles que entraram aqui, Senhor, muitas vezes perplexos diante de situações, abatidos na sua carne, Jesus, tristes, aqueles que choraram, que têm chorado, nesta hora, Senhor, nós estamos na casa do Senhor, onde a fonte da vida jorra, Jesus. A Tua palavra é a Tua fonte, o Senhor é a nossa fonte. Por isso agora que todos recebam desta fonte águas vivas agora, ó Deus, para inundar cada um, Senhor, e que aquela água viva que está dentro também agora comece a se juntar com a água que vem chegando, Senhor, e nós possamos transbordar, e nós possamos ser inundados, Senhor, pela Tua bênção, pela Tua alegria, pela Tua força, Senhor, ó Deus, pela Tua bondade, pelo Teu perdão, Jesus. Inunda a nossa vida, Senhor, com o Teu amor, com a Tua capacitação, Jesus. A nossa suficiência vem de Ti, Senhor. Não haverá porta que fique para sempre fechada, Jesus. Não haverá não para o Teu povo, Senhor, porque Tu já liberaste a bênção para nós, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra é que prevalece, Senhor. Lá do Teu trono de graça, Tu já determinaste a bênção para esta igreja, para estes filhos, Pai. E ninguém pode
impedir o agir de Deus. Ninguém pode te calar. Ninguém pode parar aquilo que está chegando para esta igreja. Ninguém pode, Senhor, interromper este fluxo. E ninguém pode interromper, Jesus, o teu agir em nós. Nós nos abrimos, Senhor, para um renovar de forças. Nós nos abrimos, Senhor, para a alegria fluir de dentro de nós. Ó Deus, nós queremos, como Jó, não importa a dificuldade, perseverar, 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 mas não como o mundo persevera, confiando nas suas próprias armas, na sua própria força. Nós queremos perseverar confiantes no Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o nosso alimento, o Senhor é o nosso ar que respiramos, o Senhor é a nossa capacidade, o Senhor, o Senhor, o Senhor, e só o Senhor é a razão da nossa vida nesta terra. Por isso, Jesus, nós vencemos hoje a nossa carne, Senhor, o cansaço. Nós vencemos hoje, Senhor, as limitações, as incapacidades, as fraquezas. Nós vencemos hoje, ó Deus, as frustrações. Nós largamos para trás todas aquelas situações tristes que nos aborreceram, aquilo que nos tentou segurar. Ninguém pode nos segurar, Jesus. Ninguém pode nos prender, porque Tu já nos fizeste livres, e a Tua palavra nos compara a águias que voam alto, além das nuvens, contra as tempestades. Jesus, levanta aqui um povo que voe contra as tempestades, Jesus, que não se atemorize de más notícias, Pai, mas que mantenha a sua confissão firme no Senhor, em linha com a Tua palavra, Jesus. Oramos pela vida financeira deste povo, Senhor. Ó Jesus, nós cremos na prosperidade bíblica, Senhor, que é ter sempre, em tudo, ampla suficiência. Jesus, isso significa que não pode haver faltas, não pode haver necessidades não supridas, Pai. E nós recebemos o Teu suprimento para hoje, para amanhã, para depois de amanhã, para o resto das nossas vidas. Recebemos a Tua provisão, recebemos o Teu aumento, recebemos a Tua multiplicação extraordinária. Recebemos que do pouco Tu farás muito, Senhor. Recebemos, Pai, que aquilo que chega às nossas mãos, ó Deus, Tu és fiel para multiplicar, Senhor. Tu és fiel para trazer mais e mais e mais. Jesus, eu sei que há muita riqueza neste mundo. O ímpio está juntando, mas a Tua palavra diz que era para depositar para um justo, Jesus. Tu tens os Teus mecanismos, Senhor, espirituais, para fazer as riquezas chegarem às mãos do Teu povo. Que assim seja. Honra os profissionais desta igreja, Senhor. Honra os homens, Pai. Aqueles provedores principais das casas, das famílias. Multiplica a renda, Jesus. Ó Deus, mostra negócios novos, portas novas, Jesus. Amplia, Senhor, amplia. Se houver alguém entre nós desempregado, agora nós já profetizamos uma grande e oportuna porta de emprego, um patamar superior, alguma coisa melhor, alguma coisa maior. Ó Deus, alguma coisa além do que temos pedido, do que temos pensado, porque Tu és Deus de infinitamente mais, Jesus. Eu recebo, Pai. Eu oro pelos estudantes desta igreja, Pai. Aqueles que estão, Senhor, fazendo colégio, aqueles que estão fazendo faculdade, universidade, Senhor, prestando vestibular. Nós apresentamos diante de Ti esses jovens, ou os adultos também, Senhor, que sejam bem-sucedidos, Pai, nas provas, nos testes, nos exames, no vestibular, que todos sejam aprovados, Senhor, que todos vão para um novo nível também intelectual, cultural. Jesus, que eles sejam reconhecidos, ó Deus, como pessoas capazes. Jesus, se algum jovem, alguma criança está tendo dificuldade nos estudos, Tu és a capacidade desta criança, deste jovem. Jesus, ordena os pensamentos, ativa a inteligência, a mente de Cristo, Senhor, que haja captação daquilo que é importante. Ó Jesus, que haja concentração, ajuda aqueles que são mais, ó Deus, difíceis de compreender, de escrever, de expressar. Ó Deus, também nas exatas, ó Jesus, nós Te pedimos, ajuda, Senhor, ajuda, Jesus. Coloca anjos ao redor destes filhos, destes jovens, dos adultos que estão estudando, que já têm uma vida tão cansada, Jesus.
cheia de trabalho, de afazeres da casa. Ó Jesus, que possam se concentrar, que possam ser aprovados, que possam passar de ano, que aqueles que estão para se formar, concluam os seus cursos, Jesus. Oramos pelos que estão fazendo TCC, TGI, Senhor, trabalho final de curso. Jesus, inclina o coração dos mestres, inclina o coração dos orientadores, dos professores, para que ajudem, Senhor, não para que sejam um empecilho, para que sejam uma pedra de tropeço, para que sejam ajudadores, colaboradores dos teus filhos, Pai. Nós profetizamos, Senhor, que haverá, Senhor, grandes e oportunas portas para as famílias aqui representadas, Jesus. Oramos pelos casamentos, Pai, que haja paz entre maridos e esposas. Oramos, Pai, para que haja, Senhor, um retorno à sensatez, um retorno ao amor verdadeiro. Se alguém ao longo do casamento se perdeu, Deus, pegou um atalho e se endureceu por algum motivo, que isto quebre agora, em nome de Jesus, que caia por terra toda dureza de coração, que as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos como ao Senhor, que os maridos sejam homens carinhosos, homens prestativos, que aprendam a viver a vida comum do lar, que deem atenção para com as suas esposas, Jesus, que demonstrem esse amor, que a família tenha diálogo, que os filhos sejam submetidos às autoridades paternas. Jesus, nós te pedimos, Senhor, harmonia familiar, Jesus, que não haja desentendimento entre nora e sogra, sogro, genro, Jesus, cunhados, cunhadas, mães e filhas, pais e filhos, Senhor, entre irmãos. Deus, que os irmãos se amem, que não haja nada de impedimento, Senhor, para uma perfeita comunhão. Oramos com fé, Jesus, oramos com fé pelos nossos projetos, Jesus, projetos de vitória para este mês. Deus, ainda em novembro há coisas para acontecer. E nós declaramos que seremos bem-sucedidos em tudo que nós empreendermos, Pai. Deus, aquilo que temos para fazer amanhã, quarta-feira, quinta, na próxima semana, Jesus. Queremos encerrar novembro com vitória, Jesus. Encerrar novembro com boas notícias, Pai. Testemunhando da Tua glória, do Teu poder, da Tua fidelidade. Nós teremos um excelente final de ano, Senhor, que se aproxima, cheio de manifestações sobrenaturais. Já temos visto neste ministério. Por isso, Jesus, que os teus filhos hoje saiam daqui fortes, fortalecidos, Senhor, corajosos, audaciosos, Pai, para colocarem, Senhor, em prática tudo aquilo, Jesus, que o Senhor já inspirou no coração, Pai. Que ninguém desista dos seus sonhos, que ninguém desista dos seus alvos, mas que todos avancem pela fé, Jesus. Nós oramos em nome de Jesus e todos digam amém e amém. Louvado seja Deus, glória a Deus. Estamos encerrando a nossa noite de oração, de confissão. E nós vamos fazer um exercício para encerrar. Como Jó estava numa situação bem difícil, né? E ele foi capaz de orar pelos seus amigos que estavam muito melhores do que ele. Eu queria que nós fizéssemos isso também. Não importa quem está numa situação mais ou menos complicada. Vamos orar uns pelos outros. Então, dê a mão para o seu irmão, o irmão que está ao seu lado, e faça uma oração para quem está à sua direita, em nome de Jesus. Quem sabe você esquece um pouquinho da sua situação e ora por essa pessoa. Ore com o coração, desejando o melhor. Quem sabe Deus agora não lhe dá o dobro de tudo que antes você possuía. Pai amado e bendito, nós oramos pelo nosso irmão amado. Deus, oramos para que esta pessoa seja, Senhor, em todas as áreas da vida, vitoriosa, Pai. Bem-sucedida, Jesus, próspera. Na saúde, Senhor, que ela seja sarada, que ela seja curada, e que a saúde seja plena, Pai. E que o seu caminhar nesta terra seja coroado de vitória, de êxito, Senhor. Oramos, Senhor, pela pessoa que está do outro lado, Jesus. Oramos para que os teus anjos ministrem em favor desta vida, Senhor, livrando de todo o mal, Jesus. Deus,
acampando-se ao redor de cada um, e livrando, Senhor, protegendo, dirigindo o passo, Senhor. Ó Deus, encorajando, Senhor, que os teus anjos, ministério angelical, seja presente e constante na vida deste irmão, desta irmã, Senhor. Abençoamos a sua família, abençoamos os seus filhos, se ele tem, Senhor, se ela tem. Abençoamos, Senhor, o trabalho das suas mãos. Abençoamos o seu corpo, as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos. Abençoamos, Jesus, os seus planos, os seus projetos. Abençoamos o seu ministério, Jesus. Oramos com fé. Oramos com fé. Não importa a luta, Senhor. Estamos juntos. Somos um no Senhor. E o Senhor se agrada da unidade do corpo. O Senhor se agrada do amor manifestado através da oração de um justo. Mandamos uma palavra para a tia Lu agora. Seja restaurada agora. Que essa vértebra se cole em nome de Jesus. Que você venha rápido para o teu lugar. Em nome de Jesus. Que a tua cama seja afofada. Em nome de Jesus. Oramos também, ó Senhor, pela pastora Maria do Carmo. Seja fortalecida agora, Senhor. Ó Deus, renovada nas suas forças. Oramos, Senhor, por todos os nossos irmãos que sofreram um acidente. Que eles possam ser, Senhor, recuperados no tempo muito breve. Estejam todos dançando, pulando, louvando, pregando, Senhor. Ó Deus, testemunhando, trabalhando, Senhor. Aqueles que não podem ainda, levanta, Senhor, levanta, desincha, faz a circulação voltar, cola os ossos, Senhor. Ó Deus, envia anjos para aliviá-los, Pai. Afofa a cama de cada um, Jesus. Nós te pedimos, Pai, renova-os, Senhor, restaura-os, Pai, todos. Se alguém aqui está doente, ficou em casa, algum querido nosso, mandamos a palavra que cura, mandamos a palavra para o Senhor José, pai do Edmilson, ó Deus, com deficiência respiratória, que agora ele respire em nome de Jesus, ó Deus, que ele volte ali, Senhor, à perfeição do aparelho respiratório, ele saia deste leito, saia deste hospital, em nome de Jesus, Pai. E aqueles que estão, Senhor, passando por alguma crise, que eles passem, Senhor, com a tua paz, com a tua força, e que esse momento difícil cesse, em nome de Jesus. Para a glória de Deus, amém e amém. Louvado seja Deus, dê um aplauso ao Senhor, glorifica a Deus, boa noite a todos. Até quarta-feira para as mulheres, para os homens que podem, 3 da tarde, se não quinta-feira. Dê uma passadinha na livraria, encomende o CD do culto de ontem. Você vai glorificar a Deus junto com todos nós. Boa noite, dê um abraço no seu irmão e diga, estamos em perfeita vitória. Aleluia. Boa noite, internautas.